Ok. Ok? Tá. Boa tarde a todos. Inicio cumprimentando a banca e agradecendo por terem aceitado o convite para fazer parte da avaliação desse trabalho. Cumprimento meu orientador, o professor mestre João Olegário de Oliveira de Souza, e os demais convidados que estão assistindo essa apresentação. Eu me chamo Lucas Legramante Odi e o título do meu trabalho é Projeto e Desenvolvimento de uma plataforma boilerplate para o estudo de sistemas de controle. A estrutura da apresentação está dividida em introdução, fundamentação teórica, metodologia, análise de resultados e conclusões. Iniciando com uma breve contextualização acerca do trabalho, geralmente o ensino de sistemas de controle é realizado através de exposições teóricas e simulações em ambiente computacional, que incorporam determinados tipos de sistemas. Em alguns casos, são utilizadas plantas didáticas que representam algum tipo de problema aplicável à teoria de controle. Um desses tipos de planta é o problema boilerplate. O problema boilerplate consiste, basicamente, em controlar a posição de uma esfera sobre um plano que sofre inclinação por pelo menos dois atuadores. Então, o objetivo geral desse trabalho é projetar e construir uma plataforma boilerplate com 2 graus de liberdade destinada ao ensino de sistemas de controle. Os objetivos específicos são definir o elemento sensor a ser utilizado para a detecção da esfera sobre a placa, definir os elementos atuadores da plataforma, projetar e construir a plataforma, realizar a modelagem matemática da estrutura construída, projetar uma estrutura de controle PID, implementar alguma técnica de sintonia automática do controlador, desenvolver o programa de controle para o sistema embarcado, implementar um sistema supervisório que informe em tempo real o atual estado das variáveis envolvidas no controle do processo, permitindo ao usuário modificar os parâmetros de controle e inserir diferentes tipos de entrada de referência. E, por fim, analisar e validar os resultados obtidos. Então, como justificativa deste trabalho, temos primeiramente a importância da área de sistemas de controle, que está presente em muitas aplicações industriais, no segmento aeroespacial, automobilístico e até mesmo na área da saúde. Temos também a importância do estudo através de aplicações práticas, que pode acabar instigando maior interesse pela área por parte dos estudantes e também promover um aprendizado consistente e motivador. Além disso, o controle de uma plataforma boilerplate envolve diversos conhecimentos da área da engenharia. E outro ponto é o alto custo para a aquisição de uma plataforma didática de nível profissional. Então, por fim, esse trabalho ele oportuniza a realização de diversos outros trabalhos e pesquisas, podendo, além disso, ser utilizado como kit didático em sala de aula. Então, passando para a fundamentação teórica, NICE coloca uma definição de sistemas de controle que diz que um sistema de controle consiste em subsistemas e processos ou plantas construídos com o objetivo de se obter uma saída desejada com o desempenho desejado, dada uma entrada especificada. Então, um dos controladores mais famosos e mais utilizados é o controlador PID. O controlador PID ele vai possuir 3 componentes. Uma que é a componente proporcional, que vai atuar proporcionalmente ao sinal de erro do sistema. Uma componente integral, que vai acumular o erro ao decorrer do tempo, fazendo com que o erro em regime permanente do sistema seja nulo. E uma componente derivativa, que vai atuar no regime transitório do sistema. Então, na imagem ao lado, é possível visualizar a dinâmica de um sistema sem compensação, com compensação PD, onde ocorre a correção do regime transitório, e um controlador PID, que atua no transitório e no erro em regime permanente. Então, a sintonia de controladores PID, ela consiste em selecionar os ganhos do controlador, de modo que um desempenho desejado seja atingido. Então, um dos métodos de sintonia, que é o método que foi utilizado nesse trabalho, é o método SYNC, que foi proposto por Skogestad. Esse método ele consiste em selecionar, a partir do atraso de transporte e do ganho da planta, os ganhos do controlador para configurações agressiva, intermediária e suave, para sistemas com duplo integrador, que inclusive é o sistema que representa a plataforma boilerplate. Então, quando a gente fala em estado da arte, no problema boilerplate, nós vamos ter dispositivos comerciais, que são plataformas profissionais, que são comercializadas principalmente como kits didáticos para instituições de ensino, que é o caso da Chrome e da Quanser.
e também vão ter trabalhos acadêmicos que pesquisam estruturas de controle e analisam novas técnicas, que eu selecionei aqui uma imagem representando, que é o caso do trabalho do Spacek, que utilizou um robô colaborativo com 6 graus de liberdade para efetuar o controle. Então, passando para a metodologia, o diagrama funcional do protótipo construído, ele é apresentado no slide. Temos um sistema supervisório, que é onde o usuário vai fazer a interação com o sistema, podendo visualizar gráficos em tempo real, que informam a dinâmica do controle. O usuário pode interagir com o sistema aplicando diferentes entradas, desde um set point fixo, ou degraus, ou trajetórias. Então, esse sistema supervisório ele comunica de forma serial em um protocolo de comunicação desenvolvido especificamente para essa aplicação. Então, o sistema de controle, que é um Arduino DUI, vai ter embarcado controladores PID e filtros digitais e rotinas para monitorar o protocolo de comunicação. Então, o sistema de controle de erro vai gerar sinais modulados em PWM que vão selecionar os ângulos de inclinação dos atuadores. Os atuadores são 2 servomotores com malha fechada internamente. Então, vou selecionar esses ângulos, a plataforma vai sofrer uma inclinação e a esfera que está sobre a placa vai se movimentar sobre um touchscreen, a tela sensível ao toque, e o sistema de controle vai efetuar a leitura através de conversores ADC da posição da esfera, realimentando a malha de controle do sistema. Então, a estrutura projetada e montada é apresentada nas 2 imagens desse slide. Essa plataforma ela foi projetada em AutoCAD e algumas peças foram fabricadas especificamente para o problema, que é o caso da chapa inferior acrílica, da chapa superior, do eixo de apoio central e suportes dos servomotores. Os servomotores, as hastes com rolamentos e o touchscreen e a junta universal foram compradas. Então, partindo para o modelo matemático do protótipo, ele é composto basicamente por 2 etapas. A primeira é a função de transferência do servomotor, que é uma aproximação através de ensaios, uma aproximação por um sistema de primeira ordem, que é descrita pela função de transferência GSM. Então, é a mesma tanto para a dinâmica no eixo X quanto no eixo Y. A segunda etapa do modelo matemático do protótipo consiste na função de transferência, que relaciona a posição da esfera em função do ângulo de inclinação em cada servomotor. Então, essa função de transferência é obtida através da segunda lei de Newton, onde são analisadas as forças que atuam sobre a esfera, e a partir de equações diferenciais é chegado a essa função de transferência com as características construtivas de cada eixo que são diferentes. Por isso existe uma função de transferência diferente para x e para y. Então, através da superposição de sistemas, a movimentação da esfera no plano é dada por uma componente x, representada pela parte de cima do diagrama de blocos, e por uma componente y. Então, a leitura da posição da esfera ela foi realizada por um touchscreen resistivo de 4 terminais, onde foi necessária uma calibração realizada a partir de 3 pontos conhecidos, que tem a função de corrigir desalinhamentos mecânicos na montagem e fazer a conversão de escala. Isto porque é feita a leitura através de um conversor ADC de 12 bits que retorna números inteiros. Então, esses números inteiros são convertidos em coordenadas em metros. Além do mais, foram necessárias a aplicação de filtros Sallen-Key, passa-baixa de segunda ordem digitais, que foram implementados a partir de código de programação no Arduino DUI. Então, nesse gráfico superior, é demonstrado o sinal de controle caso não seja utilizado nenhum filtro no sinal do touchscreen. É possível observar um ruído que atua no servomotor e acaba provocando uma alta trepidação na plataforma, que por vezes, se o ruído for muito grande, pode instabilizar o sistema e tombar a esfera. Então, esse gráfico de baixo ilustra o sinal do touchscreen com um filtro em 15 radianos por segundo. E o sistema ele fica bastante suave com essa melhoria. E a frequência de amostragem, então, dessa leitura foi de 100 Hz. A estratégia de controle aplicada foi de um controlador PID discretizado pelo método retangular recursivo, com frequência de amostragem da saída de 100 Hz. Então, aqui, nessa equação de cima,
é apresentada a equação do controlador PID no tempo contínuo, e a partir da discretização se chega em uma equação no tempo discreto. Então, analisando o diagrama de blocos, a parte que compõe o sistema supervisório é essa parte onde o usuário vai informar o set point. Essa parte do Arduino DUI é tudo que foi implementado a partir de linguagem de programação no Arduino DUI, os dois controladores PID e os filtros digitais. Então, um destaque aqui para o termo integrador, que foi modificado. O termo integrador ele foi modificado para atuar somente quando o erro é menor do que 2 centímetros. Isso porque, na teoria, o ball and plate, por ser um sistema duplo integrador, um controlador PID seria suficiente para obter erro em regime nulo. Só que, no entanto, existem folgas em alguns pontos da plataforma e o erro em regime nulo não é obtido. Então, a partir quando o erro é bem baixo, o integrador entra em funcionamento e zera o erro em regime. Então, o protótipo é descrito por essa parte do diagrama de blocos. Então, temos os servomotores e a dinâmica da plataforma para os dois eixos. Então, a sintonia automática do controlador PID foi utilizada uma adaptação do método sync, e essa adaptação ela consiste em uma rotina de obtenção automática do atraso de transporte e do ganho da planta, que são os parâmetros necessários para a aplicação do método sync. Então, esses valores são obtidos através da aplicação de um degrau em malha aberta, e como o sistema é um duplo integrador, a trajetória da esfera em malha aberta segue uma parábola. Então, são medidos 2 pontos, aqui exemplificando por P1 e P2. Esses 2 pontos são descritos por esse sistema de equação, e a partir de algebrismo é possível obter o tempo de atraso de transporte e o ganho da planta. Então, a partir disso, são calculados os ganhos do controlador para configuração agressiva, suave ou intermediária, dependendo do que o usuário deseja. O sistema supervisório do dispositivo é um software desenvolvido em linguagem C#, em formato de aplicação Windows Forms, para um aplicativo de sistema operacional Windows. Então, esse sistema supervisório ele vai contar com gráficos que são atualizados em tempo real, um gráfico para o eixo X, um para o eixo Y e um gráfico XY. Esses gráficos exibem a posição atual da esfera, o sinal de referência ou set point e o sinal de controle. Então, o usuário ele pode também aplicar diferentes entradas, como uma posição fixa, uma trajetória circular, com amplitude e frequência configurável, em qualquer sentido, e da mesma forma a trajetória em formato de lâmina escata, que é a trajetória em formato de 8 invertido. E, por fim, é possível aplicar um degrau em qualquer direção com um passo configurável. Existe uma tela de configuração do controlador, onde é possível configurar o controlador no eixo X e no eixo Y, independentemente, e também há um botão para a execução da rotina de autotune em X e em Y, para as configurações suave, intermediária ou agressiva. Nessa tela também é ajustada a frequência de corte do filtro do touchscreen, que por default é setada em 15 radianos por segundo. Há uma tela de configuração dos gráficos, onde é possível alternar quais sinais serão exibidos e os limites máximo e mínimo. E também há uma tela de ajuste da correção do offset da plataforma, que é um ajuste necessário quando a plataforma quando ela está montada em uma plataforma não nivelada. Então, como análise de resultados, foram executados diversos testes e um deles foi a aplicação de degraus nas 3 configurações do controlador PID e feita a comparação dos resultados práticos com o resultado simulado em ambiente Simulink MATLAB. Então, nos gráficos da esquerda são apresentados os gráficos do eixo X, na parte superior o gráfico de posição e abaixo o sinal de controle, que nada mais é o ângulo demandado para o servo no eixo X. Na direita, a mesma coisa para o eixo Y. Então, o sinal contínuo aqui é o sinal real e o tracejado é o resultado simulado. Então, é possível ver que os sinais eles ficaram bem próximos. O mesmo foi feito para a configuração intermediária, onde o sistema reage de forma um pouco mais lenta, porém ainda há um pouco de overshooting. E para uma configuração suave, que a transição é mais lenta ainda, só que nesse caso há pouquíssimo overshooting. Então, a partir das respostas integral nas 3 configurações do controlador,
foram extraídos indicadores de desempenho, sendo eles o tempo de atraso, tempo de subida, tempo de pico, sobressinal e tempo de acomodação. Então, foram comparados os valores reais com os valores simulados. É possível visualizar que os valores ficaram bem próximos e algumas diferenças podem ser observadas em decorrência das não linearidades da planta, que não estão incorporadas no modelo, e também pela aproximação do servomotor como um sistema de primeira ordem. Então, a segunda parte dos resultados foram testadas aplicações de trajetórias no setpoint. No gráfico bem à esquerda, nos 3 gráficos, nós temos uma trajetória retangular na configuração intermediária. É possível ver que a trajetória da esfera acompanha o setpoint. Já neste segundo gráfico, nesse segundo conjunto de gráficos, temos a trajetória retangular para a configuração agressiva. É possível observar bordas na imagem, que são decorrentes dos sobressinais que ocorrem na configuração agressiva. No terceiro conjunto de imagens aqui, temos os gráficos para uma trajetória circular, que consiste em sinais senoidais defasados de 45 graus, aplicados em x e em y. Então, para uma frequência mais baixa, temos que existe um erro bem baixo no acompanhamento da trajetória. Já, conforme ocorre o aumento da frequência, este erro aumenta. Isso está relacionado com a resposta em frequência da própria planta utilizando o controlador PID. Então, o mesmo ocorre para a trajetória em formato de Lemniscata, onde para uma frequência mais baixa a trajetória fica praticamente perfeita, e já com o aumento da frequência ocorre um erro. Então, partindo para a resposta em frequência da planta, que explica esse comportamento, foi realizado uma análise entre o sinal simulado, que é o contínuo, a resposta em frequência simulada do modelo matemático, e os pontos em vermelho são pontos onde foram realizados ensaios práticos, onde foi medida a magnitude e a fase do sinal. Então, é possível ver esse comportamento, onde, conforme ocorre o aumento da frequência, ocorre um aumento da magnitude, e conforme se aumenta ainda mais a frequência, começa a cair a magnitude. Então, esse último ponto aqui é um limite físico do servomotor. A partir dessa frequência aqui, ele já não consegue mais acompanhar o setpoint e fica praticamente impossível de fazer a aferição da magnitude da fase. Então, quanto aos resultados da sintonia automática, foram realizados 150 ensaios de sintonia automática, onde foram extraídos dados para as 3 configurações de média e desvio padrão para todos os ganhos. Então, esses valores são gerados a partir do atraso de transporte e do ganho da planta medidos. Então, temos gráficos para X e para Y. Esse método ele se mostrou funcional, sendo possível obter uma configuração inicial para o controlador, o que é muito útil caso a dinâmica do sistema seja desconhecida, só que, no entanto, ele possui algumas limitações. A primeira delas é que uma pequena variação do atraso de transporte provoca uma grande variação na estimação dos ganhos. Isso está refletido por esse desvio padrão de 0,93, que, pensando em uma distribuição normal, tranquilamente esse ganho poderia ir de 7 a quase 3, com uma média de 5,32. Então, o usuário pode estar querendo uma configuração agressiva e, devido a essa incerteza, ele pode cair numa configuração intermediária. Então, não existe um ajuste muito fino do controlador. Então, às vezes, o usuário pode necessitar realizar o teste e verificar como ficou a resposta, se ela atingiu o desempenho requerido. E a segunda limitação é que esse ensaio é realizado em malha aberta, o que para o sistema Ball and Plate representa um regime de operação instável. Então, aqui temos um pequeno vídeo de demonstração do protótipo, onde são realizados alguns testes. Primeiramente, temos a aplicação de distúrbio sobre a esfera. O distúrbio consiste na aplicação de uma força, retirando a plataforma do seu setpoint, retirando a esfera do seu setpoint. Então, são testadas diferentes esferas, em diferentes direções. Então, o controlador percebe esse deslocamento da esfera e o controlador PID calcula um ângulo para fazer essa correção. Então, testando com uma terceira esfera. Agora vamos entrar para a parte de resposta ao degrau.
são aplicados degraus em diversas direções, com diferentes esferas também. Então, aqui no supervisório, podemos visualizar os gráficos em tempo real do eixo X, do eixo Y e do plano XY, onde é possível ver o ponto desejado para a esfera e a posição atual. Então, aqui, passando um pouquinho, testando com uma esfera menor. Esse teste com esferas de diferentes massas e raios é importante para comprovar que o modelo matemático ele desconsidera a força de atrito. Então, a massa e o raio da esfera acaba sendo desconsiderado na função de transferência. E na prática, observa-se que há pouca diferença na resposta para uma esfera e outra. Então, comprova que é adequado o método de modelagem utilizado. Então, essa próxima parte é referente ao rastreamento de trajetórias, uma trajetória circular aplicada com inversão de sentido. Então, o controlador PID vai atuar nos servomotores para fazer essa inversão, de forma que a esfera não tombe da placa. Testando também com uma esfera menor. Da mesma forma, ocorre a inversão de sentido. Aqui uma vista inferior, onde é possível visualizar os servos trabalhando de maneira suave, a junta universal central, que ela possibilita a inclinação da plataforma nos 2 graus de liberdade e oferece um ponto de apoio central. E encerrando, então, o vídeo. Vamos passando, então, para as conclusões. Temos, então, como conclusões que o trabalho atingiu todos os objetivos que foram propostos e a metodologia utilizada garantiu um bom funcionamento da planta. A construção do protótipo ela envolveu diversos conhecimentos das mais diversas áreas, desde o projeto mecânico e montagem até a implementação de controladores discretos e conhecimentos de processamento digitais de sinais para implementação de filtros digitais. E a validação do modelo matemático ela se mostrou adequada através de simulação em comparação com a resposta real. E como principal resultado desse trabalho, então, temos a disponibilização de uma planta controlável para uso didático e educacional, que pode ser utilizada em novas pesquisas ou em aula. O método de sintonia automática utilizado, ele mostrou-se funcional, porém tem algumas limitações, conforme foi mencionado na análise de resultados. Como sugestões para trabalhos futuros, esse trabalho abre um leque de oportunidades para novos trabalhos. Então, alguns deles são o estudo de técnicas de sintonia automática baseada em algoritmos inteligentes, aplicadas a um sistema ball and plate, a aplicação de técnicas de controle moderno, como LQG e LQR, a aplicação de técnicas de controle não linear, como modos deslizantes, estudo e aplicação de técnicas de sintonia automática baseada em ciclos limites, desenvolvimento de um supervisório ou de controle em LabVIEW ou Simulink, e aplicação de sensores para a correção automática do ângulo de offset da plataforma. Agradeço a atenção de todos e agora estou disponível para dúvidas ou questionamentos. Obrigado, Lucas. Obrigado. Passamos agora, então, à banca. Posso começar? Pode, por favor. Então, boa tarde a todos. Lucas, professor, muito obrigada pelo convite, tá? Pelo do trabalho. Tá? Então, vou começar aqui com os pontos fortes, tá? Então, vamos lá, né? O tema eu achei excelente, muito interessante. Esse é um trabalho que vai ficar né, à disposição dos alunos, eu acho que é de grande utilidade, né? As plataformas realmente são caras, né? Então, acredito sim que um custo bem inferior, né? Está com um produto bem similar, né? Ao que seria, né? Adquirido, né? Então, acho que nesse aspecto é algo bem interessante, né? Com certeza, eu acho que
desperta, né, mais o interesse dos nossos futuros alunos aí pela essa área, tá? Então, é muito legal, né? Então, consegui um resultado bem bom. Além disso, tá? A apresentação foi muito boa, o texto está muito bem escrito. Eu acho que aquela parte teórica ali, né, sobre o funcionamento dos controladores, eu acho que ela foi explicada assim, de uma maneira bem didática. Ficou um texto fácil de ler, tá? Eu gostei muito do que eu li, tá? Merece um destaque também a sua justificativa na escolha ali da plataforma Arduino, né, que foi a questão da compatibilidade com o MATLAB Simulink. Então, acho que ficou bem legal, nem sempre isso é tratado de forma clara, né, porque uma ou outra plataforma, acho que ali ficou bem especificado no texto. Tá? Uma outra coisa que eu gostei muito, tá, foi a estrutura do software embarcado, que foi muito bem explicado, acho que ficou muito legal. Tá? O protocolo ali de comunicação também, ele foi bem especificado, foi algo especificado de forma objetiva e também na explicação conseguiu manter essa simplicidade, né, essa objetividade. Então, ficou algo muito fácil de entender também. Tá? Eu gostei muito do vídeo também, né, que tinha enviado para a gente previamente, acho que ele ficou bem legal, deu para a gente ter uma ideia de como é que o trabalho foi desenvolvido, como é que ele foi testado, né, o que ele faz, acho que ficou bem interessante mesmo. Então, assim, são realmente muitos pontos fortes, eu achei um trabalho fantástico, tá? Muito legal mesmo, tá? Achei bem, assim, bem bacana mesmo, tá? Vocês estão de parabéns, né, tanto pela escolha do tema, né, quanto tudo que foi desenvolvido, tá? O texto também tem pouquíssimos retoques, tá? Tem pequenas coisinhas que eu vou falar agora, mas em nada desmerece, né, o teu trabalho, tá? Realmente ficou muito legal, tá? Então, vamos lá aqui, tá? Assim, o texto, né, eu não faria grandes alterações, apenas, né, a questão das sessões ali, o link entre as sessões, isso é uma coisa que eu costumo observar bastante, às vezes quando muda bastante de assunto, é interessante dizer, olha, na próxima sessão a gente vai explicar tal coisa, vai falar de tal coisa, entre os capítulos também, né, no próximo capítulo serão tratados itens tais e tais, tá? Coisa fácil de fazer, tá? E aqui, sim, a tua conclusão, eu acho que ali, né, tu acabou sendo um pouco modesto. Acho que poderia ter resgatado, porque na introdução ficou muito claro o que tu ia fazer, qual era o objetivo, né, para que serve. E ali na conclusão, eu acho que ficou faltando ali, no último parágrafo, antes dos trabalhos futuros, tu tá nos meus comentários aqui no PDF, que eu já vou enviar para vocês, por exemplo, resgatar, né, alguns pontos, né, algumas coisas que tu colocou na introdução, colocar de novo ali. Olha, isso aqui, né, que era uma proposta, ó, foi feito, ó, realmente, né, isso aqui vai ser, é mais uma ferramenta, né, para que os alunos trabalhem. Então, são coisas, né, que na introdução está muito bem colocado, na conclusão não é que não esteja colocado, mas acabou ficando muita coisa implícita. Então, eu acho que fazer mais um parágrafo ali, 5, 6 linhas, realmente destacando, né, a importância dos resultados que foram obtidos, né, que realmente teve sucesso, né, então ficou um trabalho, diria que perfeito, né, então destacar isso também na conclusão. Às vezes a gente fica um pouco sem graça de ficar, né, supervalorizando o trabalho, mas na verdade não é supervalorizar. No teu caso, realmente o trabalho ficou muito bom, eu acho que merece, né, mais um destaque ali na conclusão. Tá? Algumas linhas aí que eu acho que poderia ver com o teu orientador, só para fazer aquele fechamento, né, comparando, né, o que propôs e o que conseguiu, né, que foi realmente, né, o que tinha sido proposto. Ficou realmente muito bom e deixar isso bem claro, né, para o leitor. Mas eu não tenho, assim, sugestões, né, do teu texto, porque eu acho que realmente, né, tá muito bom, né, tá muito caprichado.
A gente percebe, lendo ali, que foi escrito com bastante calma, né? Foi algo bem revisado, né? Acho que teve uma preocupação muito grande com a escrita, né? Entregar realmente um bom texto, né? Que é algo que nem sempre acontece. Às vezes acaba sendo corrido por N motivos, e no teu caso ali me pareceu que realmente foi dedicado um tempo enorme, né, para entregar um texto de qualidade, tá? Então, eu vou enviar esses meus comentários, né, para vocês por e-mail, e assim, deixo os parabéns, tá? Agradeço o convite mais uma vez, tá? E acho que da minha parte seria isso, tá? Muito legal mesmo, gostei bastante do seu livro, tá? Vou passar a palavra para Muito obrigado. Obrigada. Opa, então, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado pela lembrança, né? Então, obrigado, João, obrigado, Lucas. Bom, faço das minhas palavras as da Janaína, né? O trabalho ficou muito bom, então, né? Parabéns. Se percebe, né, nitidamente, né, início, meio e fim, então, né, se buscou objetivos, esses objetivos foram cumpridos, muito bem cumpridos, na verdade, né, então a gente tem um resultado final bastante apropriado, né, então parabéns aí pelo tema, né, pela escolha e pela montagem, né, porque a gente sabe que uma montagem mecânica sempre tem uma série de surpresas, né, então tem muitas coisas para considerar e ajustar depois. E, enfim, fazer as coisas, né, encaixar depois são, vamos dizer assim, desafiadoras. Bom, em relação ao texto, então, a Janaína já comentou, né, e realmente eu não tenho muito mais em relação a isso a agregar, né, porque está realmente muito bem escrito, né, então tu utilizaste bem as madrugadas aí lendo e escrevendo, né, porque ele está bastante fluido e está bem justificado, né, então a parte de P&D está super bem objetiva e clara, né, em todas as topologias. O que apenas me chamou a atenção em nível de fundamentação são dois tópicos aqui, vamos lá. Tu comentou duas placas, né? Tu comentou da placa da ST, né? STM32, e do Arduino Duo, né? Justificando ali que o Duo foi escolhido justamente por ter ali o pacote de comunicação com o MATLAB, né? Mas veja, na tua implementação final, tu acabou desenvolvendo a tua própria ferramenta de supervisão, né? Então, se a gente for considerar, né, vamos dizer assim, esse específico critério, né, fica um pouco, vamos dizer assim, vago essa justificativa, né, porque tu acaba desenvolvendo o teu próprio sistema, né, então, como tu desenvolveu ele, né, poderia ter utilizado o próprio ST. Mas eu depois no final, né, eu acabei entendendo essa tua colocação, né, porque tu na verdade, enfim, né, um dos trabalhos futuros justamente criar, enfim, né, essa possibilidade para o usuário, né, afinal desenvolver aí as suas funções. Mas daí, enfim, né, como o Arduino já tem essa possibilidade, eu entendo isso como uma definição, sabe? Eu acho que tu não precisa, enfim, vamos dizer assim, consumir aquelas linhas, aqueles parágrafos ali falando do ST, porque tu pode utilizar como uma definição, né, o fato de falar ali com Arduino, falar com Simulink, ter pacotes específicos, né? Então, enfim, né, fica um pouco essa informação ali fica um pouco perdida na fundamentação, né? Mas, ok, né? Tudo bem. A parte de modelagem, então, né? Perfeita, muito bom, né? Utiliza todos os conhecimentos.
Fundamentação depois do PID também tranquilo. A comparação com as plataformas comerciais, bom, dá uma dimensão, né? Então vamos dizer assim, não apenas do desafio que né? Mas uma ideia do custo associado, né? Então a tua solução conseguiu desenvolver algo praticamente melhor, né? Com um custo bastante reduzido, né? Porque a gente tem que lembrar que, por exemplo, a solução da Quanser, ela tem uma série de pacotes de software dedicados, né, que são licenciados. E daí cada versão do Simulink ali muda, né? E daí tu tem que comprar pacotes novos. Inclusive se mudar ali, por exemplo, o sistema operacional, acaba mudando também os pacotes de software, as licenças, né? Então, tu conseguiu resolver um problema sem criar outro, que são licenças de software. Mas aquele trabalho acadêmico ali, o item 2.6.2, enfim, apesar de ser uma referência acadêmica, ela não me pareceu exatamente justa, porque, enfim, é um robô ali que tem 6 eixos, né? Então ele me pareceu um pouco mais, vamos dizer assim, um outro nível, né, de complexidade, então um outro, enfim, tipo de problema, né, que aquele autor ali em especial queria resolver, né? Enfim, tudo bem, é uma referência, né? Então a gente vê aí que isso também foi desenvolvido, enfim, dentro de academia, mas parece que destoou um pouco. Mas, enfim, ok, é um exemplo e está dentro. Metodologia tudo certo, então desenvolveu bem, né? Aprovou ali toda a parte de modelagem. Eu achei bastante didática aqui tua metodologia, então todos os pontos estão bastante bem expostos. Desenhos, enfim, tudo mais, né? Então, realmente segue uma plataforma, né, acadêmica aí, que, enfim, outros, né, podem utilizar. Fica bastante claro a tua solução com, né, o touchscreen, por que que tu usou o touchscreen, como é que tu calibrou ele, né? Então, tranquilo. A parte da curva ali de resposta, né, do servomotor, né, figura 37, né, muito boa, né? Então, validando ali, então, né, a tua planta, fazendo uma função de transferência, né, e plotando com os dados reais, então, muito bom mesmo. Certo, então, em relação a isso, tranquilo, depois tu desenvolve o teu sistema ali de comunicação, tá? Perfeito. Tu faz a calibração, beleza também. Tua solução de filtro digital, eu gostei muito, muito. Foi bastante criativa. Então, parabéns aí pela implementação. Só surge naturalmente, né, algumas, vamos dizer assim, curiosidades, né? Então, algum motivo em especial para ter utilizado os 15 radianos por segundo como frequência de corte ali? Foram feitos ensaios, assim, verificando a dinâmica, né? Conforme, se tu usar uma frequência muito baixa, a resposta do sistema vai ficar lenta e vai ter mais overshooting e vai mudar toda a Sim. dinâmica, né? Uhum. Então foi mais por ensaio prático, assim. Tá. Mas coloque então essa informação, escreve essa frase ali, né? Ou complementa a informação. Enfim, só para não ter, vamos dizer assim, números mágicos, né? Coisas que Uhum. surgem assim, vamos dizer assim, a gente tenta explicar sempre o máximo possível, né, as nossas decisões, por mais que a gente saiba que exista um certo nível aí de empirismo. O que eu achei muito legal, cara, foi que tu validou a resposta em frequência da planta, né, e plotou ali os gráficos e fechou, né? Isso foi muito bom, então dá para comprovar ali, né, teoria e prática juntas. Mas também chamou a atenção ali a tua solução
do integrador foi, enfim, bastante, vamos dizer assim, bastante apropriada, né? Enfim, pela característica do sistema, mas daí também outra dúvida, né? Enfim, por que que ali os 2 centímetros, né? Então, tempo de resposta do sistema, por que que não 3, por exemplo, não 2,5? Da mesma forma, foi a partir de ensaios práticos, né? Tá. O que ocorre, assim, se tu colocar um valor muito elevado ou se ele começar a integrar desde o início, como ele já Uhum, possui um duplo integrador, vai uhum, provocar bastante oscilação na saída, né, até ele sim, estabilizar. uhum, Então, mais foi um ensaio prático. tá. Não, isso é, enfim, natural que aconteça, né? Mas daí tenta explorar, então, né, essa observação ali, né? Comentando, ó, né, baseado no ensaio prático, né, da resposta, limitamos ali em 2 graus, em 2 centímetros, né? Que até uma espécie ali de anti-wind-up, e a gente consegue, né, limitar ou melhorar o desempenho do sistema, né? Então, só comenta isso, né, para a gente não ter números mágicos ali. Cara, teus Perfeito. diagramas de fluxo muito bem implementados, tá? Validação aqui no Simulink também. O que eu exploraria ali, já que eu sei que deu bastante trabalho para fazer, foi a tua parte supervisória, né? Então, tu apresenta as telas ali, legal, né? Mas, enfim, poderia ter uma modelagem de como ela funciona, como é que ela foi implementada, né? Bibliotecas. Porque, enfim, faz parte do meu trabalho, né? E é uma parte que também dá bastante incomodação. Então, é interessante, enfim, né, mostrar isso. Mas, cara, ficou bastante limpo ali, bastante didático, né? Nos próprios vídeos ali mostrados, né? Então, ficou muito bacana, cara. Então, aqui apresenta, tranquilo, teus resultados. Tua técnica foi implementada. Uma coisa. Esses termos, tipo assim, ó, ficaram muito próximos, né? Tenta qualificar um pouco mais, né? Verificar ali um desvio relativo, um erro, né, percentual. Na verdade, enfim, tu tem um sistema modelado, né? Então, tu pode dizer que o exato é a tua modelagem e aquilo que foi aplicado na prática, então, né? Enfim, é o sistema físico. Então, tenta qualificar isso, né? Tipo, tivemos lá um desvio de tantos por cento, né? Então isso, vamos dizer assim, ajuda a ter termos mais objetivos, assim, sabe? Então, não, é realmente tantos por cento é realmente, né, próximo do valor. Então, ajuda a materializar isso. Por mais que tenha ali os valores, né, o usuário pode ler e fazer, enfim, mentalmente a conta. Sempre que a gente demonstra esse tipo de informação, né, numérica para o usuário, facilita o entendimento, né? Uma questão que chamou a atenção, eu sei que tu fez ali no item 4.2, né, tu caracteriza ali pontos, né, da tua resposta ao degrau, mas eu gostaria que tu comentasse ali critérios, por exemplo, né, por exemplo, agressivo, intermediário, suave. Isso, né, novamente, isso foi baseado em quê, assim? Sim. A configuração agressiva, intermediária e suave, ela vem do artigo do próprio autor da técnica de sintonia, que existe uma Uhum, seleção de um parâmetro ali, que se baseia no uhum, atraso de transporte. Então, ele isso, sugere valores, né, para esse parâmetro e ele denomina essas configurações de agressivo, intermediário e suave. Foi daí que saiu. tá, beleza, tranquilo. Talvez só nessa tabela, esse quadro 11 aqui, reforça isso, né? Então, considerando, né, a nomenclatura do autor lá, X, né? Enfim, como agressivo, intermediário e suave, né? Temos ali os dados realizados para
ajudar a qualificar um pouco também e retomar a ideia, porque às vezes o cara leu isso lá na fundamentação, mas acaba, enfim, às vezes esquecendo. Seus Perfeito. resultados estão muito bons, tá? Então tá bem visível ali, eu não teria outra sugestão, né? Acho que tá claro, né? Bem claro. As figuras estão bastante objetivas, tá? Visualização perfeita ali. Seus resultados também, a figura de 56, né, da trajetória circular, então é legal porque demonstra bem ali a parte da resposta em frequência, né? Então tu consegue ver a degradação da resposta a partir do momento que tu aumenta, né, a frequência do sistema. Chegou a ter alguma limitação ali de resposta em relação a Windows, sistema operacional, propagação na USB? Aconteceu alguma coisa assim que tu teve problemas para contornar ou foi Isso entre comunicação de supervisório com hardware, isso? eu tive que implementar algumas manipulação de exceção ali, né? Então toda a Uhum, string que eu recebia no protocolo, eu checava alguns parâmetros nela para ver certo, se ela estava completa, né? Então se faltava algum dado, eu descartava. ok. Chegou a verificar alguma frequência acima ali de 100 Hz, frequência de amostragem? Chegou a fazer algum teste assim ou não se tornou necessário? Não, não cheguei a Tá. fazer. Não, ok. Só mais para ver os limites de operação. Bom, então, em relação às considerações, né, seriam essas. A parte de sintonia ali, talvez, tu apresentou, né, enfim, naturalmente os ganhos, né, mas talvez uma imagem temporal ali, né, da resposta no tempo fosse interessante também para ver as diferenças, né, fazer, enfim, uma qualificação, enfim, verifica essa possibilidade, mas o quadro ali já é bastante adequado também, dá para ver as diferenças. E ficou bom, cara. Ficou muito bom, cara. Parabéns, né? Parabéns, Lucas. Parabéns, João. Mais uma vez, né? Obrigado. E, cara, publica esse negócio, meu. Publica esse negócio, tá? E ficou muito bom, cara. Ficou muito bom mesmo. Mais uma oportunidade aí, né? De mostrar a qualidade dos trabalhos que a gente tem, né? Então, por favor, né? Verifica aí com o professor João. Não deixe de publicar o trabalho, porque merece, né? E ficou realmente muito bom. Então, parabéns, obrigado. Muito obrigado pelos apontamentos também, são de grande importância. E agradeço mais uma vez. Obrigado, professor Samuel, professor Janaína. Pessoal, então agora a gente vai se retirar da banca, a gente fazer a avaliação, né? Daqui a pouquinho a gente retorna, tá bom?
Então, retornamos agora para o veredito, né? Então, finalizamos aqui a avaliação. Lucas, então, o professor Samuel e a professora Janaína vão te passar os apontamentos, né? Para os ajustes, né? Aí o prazo é até a próxima quarta. Tá? Aí depois a gente conversa um pouquinho mais sobre os ajustes, né? Do texto, né? Depois a gente faz uma... O envio é só digital, ele não precisa ser igual o nosso trabalho do TC entregue, né? Digital até quarta-feira postado no Moodle, tá? Então, o veredito foi dado, né? Então, foste aprovado por distinção. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns, Lucas. Parabéns. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Baita trabalho. Muito bom. E publica, cara. Não Publica esquece esse ali, ó. trabalho. Vamos pensar na publicação, né? Sim, concordamos nisso, Vai. tudo. Vai pra festa, né? Entra em coma alcoólico, mas depois descansa e publica o trabalho. Pode deixar. Ok. Então tá. Muito Feito, obrigado. cara. Parabéns. Então tá, pessoal, aqui a gente encerramos uma banca do Lucas. Boa tarde, pessoal, e até mais. Parabéns, Lucas. Boa tarde. Parabéns, Obrigado. abraços, até mais. Tchau, abração. Abraço, pessoal.